E estamos no dia de 45 de 365 lendo a Bíblia. E hoje estamos no capítulo 7 de Números. Quando eu estava vendo aqui a programação, pensei, nossa, mas um só capítulo no dia de hoje? Acontece que o capítulo 7 de Números é um dos maiores capítulos da Bíblia. São 89 versículos. É muito grande. Então, a gente costuma ler 2, 3 capítulos por dia, mas hoje é um só. E hoje o que está aqui é a oferta dos chefes e na dedicação do altar. Então, no capítulo 7, ele começa falando o seguinte. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue essas ofertas aos levitas, e cada um segundo o seu serviço. Então, assim, aqui a gente vê os príncipes, né, os chefes de Israel. Quem são esses chefes? São as 12 tribos. Cada tribo tem um líder, tem um chefe daquela tribo, né? E também em algumas versões você encontra essa palavra, os príncipes de Israel. Por quê? Porque Deus é rei. Se Deus é rei, os chefes são os príncipes, ok? Entendido? Então, quando o tabernáculo é consagrado, eles sentem essa necessidade. Então, assim, cada um dos chefes, eles trazem uma coisa para o tabernáculo. E para que serviam esses carros, esses bois? Para ajudar a transportar o tabernáculo. Lembra que o tabernáculo ele sai do lugar? E eu fico muito pensando na minha cabeça como que é a montagem e desmontagem do tabernáculo. Cada vez que eles levantam a tenda, cada vez que eles param num lugar conforme a instrução do Senhor. Então aqui esses carros, esses bois, eles serviriam. E o que é interessante é que primeiro eles oferecem. Então o tabernáculo é ungido, consagrado. Então os chefes de cada uma das tribos, né, das 12 tribos vêm, faz a oferenda, né, oferenda não, faz a oferta, né, dos bois e dos carros. E aí Deus aceita, porque Deus fala assim, receba as ofertas deles. Ou seja, o que eles ofertaram foi agradável para Deus. Deus ama quem dá com alegria. Na Bíblia, por muitas passagens, você vai ler isso, sobre o como o dar é bom. Deus ama quem dá com alegria. É melhor quem dá do que quem recebe. É melhor dar do que receber. Então, o Senhor sempre está nos levando para este lugar de generosidade. E esta oferta agradou o coração do Senhor, tanto que ele falou para Moisés, olha, recebe e já direciona. Então, a oferta boa é aquela que tem destino, né? Não vai ofertar coisa inútil para Deus. Não vai ofertar coisa de nada a ver para o Senhor, na casa de Deus. Deus, ele tem este amor para quem dá com alegria. Deus reconhece cada uma das coisas que é dada, né? E aí a gente percebe ao longo deste capítulo que cada dia, né? Então, verso 19. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. Então aqui Deus começa a falar também com a gente sobre o culto individual. Então vão se seguir aí 12 dias de ofertas.
No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Então, a primeira a fazer uma oferta foi a tribo de Judá. Depois veio Natanael, filho de Zoar, chefe de Issacar, no segundo dia. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, filho dos filhos de Zebulon. No quarto dia foi Elisuro, filho de Sedeur, filhos do Ruben. No quinto dia foi Selemuel, filho de Zurezadai, da chefe dos filhos de Simeão. No sexto dia foi Eliasaf, filho de Deuel, que são os filhos de Gade. No sétimo dia foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. No oitavo dia foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. No nono dia foi Abidã, filho de Gedoni, chefe dos filhos de Benjamim. No 10º dia foi Aezer, filho de Amizadai, chefe dos filhos de Dan. No 11º dia foi Pagiel, filho de Ocrã, chefe dos filhos de Aser. E no 12º dia foi Ara, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. Então aqui nós começamos a ver que Deus é esse Deus individual. Existe o culto coletivo. Então lembra das festas? As festas que Deus pediu para o povo fazer era uma festa coletiva, onde todos se juntavam para celebrar esse Deus. Mas Deus também é um Deus individual, é o Deus do secreto, é o Deus do quarto. Então, cada um individualmente, né? Cada chefe, pela sua tribo, deveria ir lá e fazer uma consagração no altar, para dizer: este é o meu Deus. E também poder dizer: este é o nosso Deus. Então Deus se revela a cada um de nós de uma maneira pessoal, de uma maneira individual. E como Deus faz isso? Através da sua palavra. Então cada dia que você vem aqui, que você abre a sua Bíblia, que você começa a ler o registro histórico. Então assim, eu lembro que eu estava na adolescência, na escola, estava aprendendo sobre história. E foi na escola lá, sei lá, com os meus 12 ou 13 anos, que uma professora falou assim: a Bíblia é um livro histórico. Eu: o quê? A Bíblia é o quê? Eu falei assim: a Bíblia é um registro histórico da religião, né, dos cristãos, né, e tal. E foi, eu não lembro quantos anos eu tinha, né, faz pouquinho tempo, gente, mas eu sei que eu estava estudando sobre a Grécia, né, Roma e tal, e ela falou disso, e eu fiquei assim: não, porque assim, eu cresci, né, na igreja católica, então assim, não só o padre, né, hoje em dia, graças a Deus, muitos católicos têm acesso à Bíblia, mas para mim a Bíblia era este livro ultra mega sagrado que falava de coisas sobrenaturais que a gente não podia ter acesso. Então, quando ela falou que era um registro histórico, que era um livro histórico, eu fiquei: não, ela não sabe do que ela está falando. Mas hoje é real, é real. Então, a Bíblia, ela é o registro histórico de como Deus criou todas as coisas e de como Deus, ele faz a intervenção na humanidade. Como que Deus intervém na minha vida e na sua, no nosso dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, este registro histórico do povo de Israel, quando eles... E você vai ver essa crescente, né? Então, Moisés está aqui escrevendo o Pentateuco, isso fica de registro para as gerações que viriam após eles. Porque quando eles quisessem saber, o que aconteceu no deserto? Eles iam ler isso daqui. E eu quero muito acreditar que era exatamente o mesmo livro que eles liam. Nossa, o que aconteceu com os nossos antepassados? Eles liam este livro. Então, este registro histórico do que está acontecendo mostra como Deus, ele se relaciona conosco coletivamente. Por isso a igreja, por isso o culto, por isso o domingo, por isso as festas, Páscoa, Natal e tudo mais. Mas também é o Deus que quer que a gente se consagre a Ele individualmente, faça as ofertas individuais. A oferta do seu tempo, a oferta sim do seu dinheiro, das suas posses, não sei o que Deus vai te pedir, mas Deus pede, né? Deus tem prazer em cada presente útil para o progresso da sua igreja. Então, assim, o que esses chefes eles ofertaram era útil para o templo.
era útil para o tabernáculo, eram coisas que eles iam usar. Então, Deus, ele sempre está nos chamando para colaborar com ele, para cooperar com ele na obra que ele está fazendo. Deus precisava dessas coisas? Não. Mas Deus ama um coração disposto a contribuir, um coração disposto a dar. E tudo que eles deram foi útil para o tabernáculo, e Deus se agradou disso, né? Verso 64. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar. No dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 840 gramas. Toda a prata dos utensílios foi de 28 quilos e 800 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Então, de novo, tudo isso é útil. Foi usado esses pratos, 12 recipientes de ouro cheios de incenso. Que mais? Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos. Carneiros 12 cordeiros de 1 ano, e com as ofertas de cereais, e 12 bodes para ofertas de pecado, pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a dádiva para a qual dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés, e para que tudo isso? A gente lê no verso 89. Mas para que tudo isso, toda essa consagração? Passou aí 12 dias, fez o censo, o que deu, o que não deu, e nananã. Verso 89. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Então nós nos aproximamos de Deus para ouvir a sua voz. E ele começa falando através da sua palavra. E ele termina também falando através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em você. Então, Deus é este Deus que ouve e atende a voz do seu servo. É para isso que nós ofertamos, para ter uma vida com Deus. É por isso que dedicamos tudo a Ele, que consagramos tudo a Ele, para ter uma vida com Deus, onde Ele realmente é o nosso Pai, é o nosso Criador, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Pai, nos abençoa, Senhor, com coração generoso. Nos mostra, Senhor, como podemos trabalhar na Tua obra, no Teu reino, tanto com bens materiais quanto com bens emocionais. Que possamos, ó Pai, ser úteis no Teu reino. Que possamos, ó Pai, ser luz em meio às trevas. Nos ensina, Senhor, a ter essa vida de generosidade, de cuidar do que o Senhor dá para nós, da gente devolver para o Senhor aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, de contribuir, ó Pai, na Tua casa, na Tua igreja, onde quer que o Senhor nos coloque. Nos abençoa, Senhor, aceita a nossa oferta. Nos leva, Senhor, até um lugar onde ouvimos a Tua voz e seguimos a Sua orientação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.